Eu cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava pesquisando na Bíblia, na palavra de Deus tem 60 versículos de livramento. E eu tive um na sexta-feira de manhã. Eu digo aos irmãos a importância das primícias da oração a Deus na manhã. Todas as manhãs, as minhas primícias são para Deus. Eu me levanto, eu coloco o véu, dobro o meu joelho e clamo a Deus pelo meu dia. E eu peço a Deus que não seja eu a conduzir o meu carro, mas que seja Ele. E aquele dia, até mesmo, eu dobrei o joelho, coloquei o véu e fiz a minha oração a Deus, mas pensando no que tinha para fazer durante o dia. Eu estava orando, mas não passava do teto a minha oração. E eu me esqueci de também pedir para o Senhor dirigir meu carro. Mas aí eu também uso me consagrar com o santo óleo. Aquele dia eu esqueci. Saí para meu trabalho, minhas entregas. E de repente eu, na Washington Luiz, a hora que eu fui entrar na Washington Luiz, ali saindo do trevo ali da Federal, uma carreta no meio fio ali, bem lentamente, veio uma outra em alta velocidade, carreta. Ela estava mais de 100 km por hora. Ela veio desgovernada, ela veio colidir no meu carro. Aí eu senti duas mãos fortes, que é a mão do Senhor Jesus que segurou, porque a traseira do meu carro levantou e o carro balançou. E eu falei, se fosse as minhas mãos, eu não conseguiria segurar o meu carro. Parei no acostamento, nisso a carreta que bateu comigo foi parar 300 metros para frente, de tanta velocidade que estava. Quando eu desci do carro, eu falei, meu Deus, acabou com a traseira do carro. Aí veio a lembrança da minha oração da manhã, e que eu tinha me esquecido de consagrar. Eu desci do carro, olhei, falei, Senhor, uma carreta, ela me jogou do lado de uma outra. Deus segurou para não eu bater com a outra. Eu desci, olhei, nem na traseira foi, nem uma lanterna se quebrou. Aí tá as fotos. Parecia que tinha uma moto colidido comigo. E aí, irmãos, tem versículos que fala da oração em Jeremias 48, versículo 10, da oração que não passa do teto. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada de sangue. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer a oração do Senhor. E em Salmos 27, versículo 4 também está. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender nos seus tantos templos. Em Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. 2 Timóteo 2, versículo 13. Se fomos infiéis, Ele permanece fiel. E aí, irmãos, os dois motoristas vieram perguntar, e aí, você está bem? E eles ficaram admirados da minha calma. Eu fui calma, eu falei, eu estou bem. Eu tive um grande livramento de Deus. Aí um deles falou, não, realmente foi um grande livramento de Deus. Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, pode continuar. Cumprimentei eles, pedi para Deus abençoar eles e fui fazer os meus afazeres. Até mesmo logo depois eu encontrei com meu cunhado viu, falou, isso foi uma carreta que colidiu com você? Ele contando para minha irmã, ele chorava. Ele falou, nossa, se você visse a situação, uma carreta colidir com o carro, você não acredita. Ele chorava. Aí a minha irmã falou, nossa, ela me ligou depois, ela falou, nossa, essa religião é forte. Eu falei, não é a religião, é o nosso Deus que é todo poderoso e misericordioso de ter dado graças por minha vida. Hoje eu não estaria aqui se não fosse a Deus. Em Salmos 124 é um dos
Salmos que fala da misericórdia de Deus, do livramento. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nos escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos? Forte o testemunho, né? Irmãos, primícia não é só dízimo não, viu? A irmã aqui foi bem humilde em dizer, eu esqueci a premissa naquele dia. Eu me ungia, primeira oração, Deus, vá na frente, conduz o meu dia, me guarde, guarda a minha saída, guarda a minha volta, guarda a minha família. A primeira oração, ao ciúme de Deus, naquele dia ela esqueceu. Mas Deus estava lá com as potentes mãos, que conhece a sinceridade do coração, irmãos. Não é a gente que vai julgar, não. Quem julga são as palavras. Ele conhece a sinceridade do coração de cada um. E uma coisa que eu louvo a Deus, que Deus tem usado a vida de muitos vasos aqui para falar. Tudo aquele desespero, a gente sabe que tem gente que desce lá e às vezes a pessoa vê que ela está bem, a primeira coisa que ela fica atrás é do material. Ela falou, nossa, os caminhoneiros olharam para mim e falaram, nossa, como a senhora está calma. Fruto do Espírito, irmão. Mansidão, domínio próprio. Deus sempre usa as vidas dos profetas falando, ó, para tudo nós temos que ter mansidão e domínio. O que ia adiantar ela ficar nervosa ali? E ainda que fosse o carro inteiro ela tivesse ali, ei, a lata Deus abençoa com outra 3 vezes melhor se Ele quiser. Mas e a vida, irmãos? Glórias a Deus. Aí a irmã finaliza falando, né? Se não fosse o Senhor que está ao nosso... Ei, Ele quer habitar em nós e andar do nosso lado. É palavra. Amém, irmãos?